Então, eu vou começar. Pois não. Então, Antônio, é o seguinte, o que eu tenho para compartilhar com você e com todo mundo é o seguinte, que eu não sou especialista, né? Uhum. E não sou especialista na área, mas eu tenho usado o ChatGPT desde 2021. Então, é bastante tempo que eu uso diariamente. Eu tenho usado várias vezes. Para quase tudo que eu escrevo, em inglês eu uso, né? Por conta Uhum. da da capacidade do ChatGPT melhorar aquilo que eu estou escrevendo, né? Conhece o E Grok 3? eu conheço, mas eu não uso. Não tenho, não tenho, não por preferência, mas é por desconhecer. Então eu já vi, mas eu não tenho experiência com ele. Depois você puder mostrar a sua experiência, eu vou ficar muito satisfeito. Sim. Oi, Amanda. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Amanda. Obrigado pela presença, Amanda. Eu estava conversando com o Antônio que eu não esperava que muita gente entraria, porque eu vou deixar isso gravado no YouTube, né? E eu nunca fiz isso, entendeu? Eu nunca gravei um Google Meets, então eu espero que isso funcione. Depois, se não funciona, eu gravo novamente. Mas você está vendo aqui a tela? O som tá bom? Legal, É. legal. Eu só tô meio sem câmera aqui Não, agora. Tô vendo a tela sim e o som tá bom. Tá tá ótimo. joia. Então, essa imagem ela foi gerada pelo ChatGPT, tá? E dá para ver que é uma imagem muito bem feita, só que ela tem alguns problemas, sabe? Ela tem os dedos não são uniformes. Percebe que esse dedo aqui não é um dedo educado. Esse Aham. dedo aqui, ele é um dedo mal formado, né? Mas assim, o que eu usei de prompt foi isso. Eu criei uma imagem mostrando o ChatGPT e o futuro. Então, essa imagem que ele foi gerada. Outra coisa que eu pedi é que a imagem fosse preto e branco para eu poder harmonizar com a aula, né? E essa aula, essa apresentação inicial, esse curso, na verdade, eu imagino que vão ser 10 aulas, né? E essas 10 aulas, inicialmente, elas têm eu usei conteúdo desse livro, esse livro foi lançado em 2023. Esse, acho que 2021, esse foi esse ano, esse livro é muito bom. É um livro que ele não fala como o ChatGPT funciona, mas ele tem uma visão geral. E a opinião desse autor, que ele é um professor de inovação aqui da Universidade da Pensilvânia. E ele diz que essas ferramentas de LLM, né, de modelo de linguagem grandes, eles vão funcionar como se fossem como se fosse uma co-inteligência. A gente vai usar isso para melhorar a nossa performance. Aí, como surgiu lá no grupo essa possibilidade, algumas pessoas pediram para uma aula e tudo, eu fui ver o que tinha de novo, né? E Aham. eu percebi que esse livro foi lançado. E esse livro é muito bom. E ele é totalmente novo, né? É uma segunda edição, mas é uma segunda edição melhorada. Então, eu estou lendo ele, tá? Então, o conteúdo dessa aula tem muito desse material, mas algumas coisas desses três aqui, tá? Tá, legal. Essa é a aula número 1, né? Eu sou médico, né, radiologista, e moro na Pensilvânia. Você é Eu não neurorrádio? eu sou neuroradiologista pediátrico. E não sou especialista, não faço, não faço programa, não sou especialista em informática. Eu já disse para o Antônio que eu uso o ChatGPT há 4 anos já, né? Então, já passei por várias atualizações. Obviamente, não tem nenhum conflito de interesse, né, com a OpenAI, né? E os objetivos desse primeiro módulo é aprender sobre a interface do usuário do ChatGPT, a gente saber quais as versões que existem, quais as versões que são interessantes para a gente, né? Algumas das versões elas não fazem sentido, né? Porque
elas são muito caras, no meu caso, né, não faz sentido para mim, porque ela é muito cara, e eu uso a Pro, mas eu vou explicar por quê. Né? Aprender o que é ChatGPT, né, compreender como ele funciona, escolher entre os recursos e as opções que o aplicativo fornece, e criar e gerenciar os resultados do ChatGPT, e principalmente superar os medos que o ChatGPT desperta. Né? Porque quando o ChatGPT iniciou, e principalmente depois que eles lançaram o modelo 3.5, eu fiquei assustado com a capacidade de resposta e de resultados que o aplicativo mostra. Tá? Então, essa aula de hoje, ela é um básico para a gente aprender o que é e para começar a usar. Né? Pode ser que vocês já usem, né? Então, mas assim, vai melhorar a sua performance, pelo menos inicialmente. Então, eu tenho ideia de ter 10 aulas, pelo menos, se for possível, a cada 2 semanas, e essa aula ela vai ficar gravada no YouTube, né? Então, caso queiram, basta tocar de novo. Então, a primeira coisa, o que é o chat, né? A palavra chat nada mais que ela faz referência ao seu uso de processamento de linguagem natural. É uma conversa, é como se fosse uma conversa com o ser humano. E o chat, ele gera linguagem natural, ele simula uma conversa entre duas pessoas. Tá? Isso é o chat. E o GPT? O GPT é uma sigla chamada Generative Pre-trained Transformer, ou em português é transformador generativo pré-treinado. Então, esse é o modelo de rede neural profunda que a OpenAI criou. Tá? É um modelo que eles criaram há um tempo atrás, e eles vêm melhorando a cada ano. Tá? Então, assim, é como se fosse o GPT, é como se fosse o ingrediente secreto que faz o ChatGPT funcionar, da forma que ele funciona. Em resumo, o ChatGPT é um chatbot, né, um chat automático baseado no modelo GPT. Tá? Nada mais é que isso. Ele é baseado, ele usa, né, um chatbot, um chatbot que pode operar um dos modelos de linguagem de grande porte, né, que é o LLM, né, o modelo de linguagem grande, e ele também pode operar de pequeno porte também, tá? Esse modelo GPT, tá? E esse modelo foi criado pela OpenAI. Né, o que é a LLM? Assim, vocês não precisam gravar nada, tomar nota de nada, né? Isso é só uma aula de cultura geral, né? Então, LLM é um tipo de inteligente artificial, ele é treinado com várias quantidades de texto, né? E com o intuito de compreender, gerar e manipular a linguagem humana de forma sofisticada, né? O LLM. É um sistema de inteligência artificial, ele é capaz de prever e gerar palavras. Então, é uma super máquina que prevê contexto. Ele prevê a próxima palavra. Tá? Eu vou mostrar como ele funciona. Né? É um modelo que, basicamente, é uma grande ferramenta estatística que prevê qual será a próxima palavra depois da palavra que você usa, né, do prompt. Então, ele é um oráculo, né, entre aspas. Né? Ele aprende padrões, ele usa a estrutura gramatical correta, ele tem um vocabulário extenso, e ele altera e melhora os estilos e até contexto cultural. Né? Então, ele tem essa capacidade. Grande, por que é grande? É porque ele foi treinado, né? Milhões ou bilhões de palavras ou tokens, né? E eles têm bilhões de, entre aspas, neurônios de modelo, né? que ajustam as respostas com base no treinamento. E ele é grande também no volume de dados, né? Usados no treinamento. Dizem que o ChatGPT ele sugou, né? Ele usou praticamente todo o conteúdo da internet, ou quase todo o conteúdo da internet no momento que ele foi treinado. Então, é uma quantidade imensa de dados. Né? O que ele é capaz? Né? A capacidade, ele é capaz dentre outras coisas, né?
é uma lista bem resumida do que ele é capaz. Ele faz tradução automática, ele gera resumos, então ele provê respostas às perguntas, né? Ele pode ser usado como criação de conteúdo de linguagem de computador. Então, você pode pedir para o ChatGPT criar um programa para você, com código completo, né? E você modifica à medida que do seu interesse, né? E ele gera textos criativos. Ele, como eu disse, né, ele usa redes neurais profundas, que são transformers, para processar o texto como sequência de tokens, né, pedaços de palavras ou frases. Ele entende o contexto ao longo da sequência. Então, aquilo que eu disse, né, ele prevê qual é a próxima palavra do seu prompt. Aqui, essa imagem é só para mostrar como ele funciona. Esse modelo, ele passou por um treinamento, né? É uma grande base de dados. Inclusive, essa imagem, ela foi criada pelo ChatGPT. Eu pedi para o ChatGPT criar uma imagem mostrando como ele funciona de uma maneira simplificada, tá? Então, é o seguinte, ele passou por um momento de treinamento, né? Foram usados imensas quantidades de textos de material, né? Livros, artigos, o conteúdo da internet. Ele passou por um processo de tokenização, né? Essas palavras, elas são quebradas em unidades menores, que se chamam tokens, tá? E esses tokens, eles são passados eles são tratados por essa rede neural, tá? Essa rede neural profunda, ela tenta entender esses tokens, tá? Então, por exemplo, você entra no ChatGPT e pergunta, a capital da França né? E a primeira e a melhor a resposta para isso está aqui, né, nos tokens, e ele prevê qual a melhor resposta. E, obviamente, a capital da França é Paris, né? Então, no ChatGPT ele vai dizer Paris. Então, existem vários modelos de LLMs, né, os grandes modelos de linguagem. Você tem o ChatGPT, né? A Google tem o BERT. Existe essa LLM chamada Claude, pela Anthropic. O Gemini também, o Gemini ou Gemini é um LLM da Google. O Bard também é do Google. Agora ele não existe mais, ele virou Gemini. O LLM mais antigo. Essa é a concorrente chinesa, né? O DeepSeek, né? Existe a Llama, do Meta, né? Da mesma empresa do Facebook. E o Grok, né? Que é da empresa do Elon Musk, né? Do antigo Twitter, né? Então, existem outros, né? Mas esses são os mais conhecidos grandes modelos de linguagem. Tá? Eles eu considero que é uma revolução, né? É uma mudança de paradigma de como a gente vai interagir com os computadores, né? Eles tornam possível automatizar tarefas complexas de linguagem que antes eram exclusivas de humanos, né? Como escrever, revisar, responder, até mesmo criar ideias. É uma revolução, tá? Eu não consigo mais viver sem os LLMs. No meu trabalho eu uso diariamente, várias vezes por dia. E existem os modelos de linguagem menor, os pequenos modelos de linguagem, ou SLM, tá? Esse SLM, eles são utilizados por exemplo, em aparelhos ou tecnologias que têm menos poder computacional, né? Por exemplo, um celular, você pode usar um LLM, um SLM, né? Você pode usar um SLM numa geladeira, né? Na internet das coisas, como eles dizem, né? Então, em ambientes que você não tem muito poder computacional e nem precisa, né? Por exemplo, existem geladeiras que prevêem que o estoque de batata vai acabar. Então, ele gera uma mensagem para você dizendo que a sua batata vai acabar amanhã e se você quiser mais batata, é melhor comprar. Então, ele prediz. São modelos que são usados em menor escala. Então, assim,
aqui é uma tabela mostrando as diferenças, né, entre LLM e SLM, né, eles diferem no tamanho dos parâmetros. Aqui a gente tem bilhões, né, SLM bilhões, o LLM tem uma alta capacidade de gerar textos longos, múltiplas tarefas, o SLM, o foco é menor. A infraestrutura de uma LLM é maior, você precisa de servidores mais potentes, CPUs de mais potência, né, geralmente computação em nuvem. E os SLM, eles podem rodar sem internet, celulares ou dispositivos embarcados, até no seu carro, por exemplo, né? Os LLM são mais caros. É importante lembrar que, geralmente, os LLMs, você não tem privacidade nenhuma, tá? Então, todos os dados que você coloca no ChatGPT, eles não são seu mais. Acabou a sua privacidade. Então, todas as suas perguntas, elas são usadas para tratamentos futuros, né? Então, tudo que você escreveu no ChatGPT, a OpenAI pode ver, tá? Não necessariamente vai ver, mas pode ver, né? E os exemplos eu já falei, né? E aqui uns exemplos de SLM, o Phi-2 da Microsoft, o Gemma da Google, entre outros. Então, essa é a diferença entre LLM e SLM. Quando a gente vai usar o SLM, né, como eu disse, na internet das coisas, né, hoje em dia, todas as pequenas coisas que entram na internet, você pode usar SLM, né? Quando você precisa de mais privacidade, né, por exemplo, existem modelos de SLM que existem fora da internet, eles funcionam somente no aparelho que você está usando, tá? Você pode usar isso para classificar texto, extrair informações, você tem geralmente respostas curtas e comandos de voz local. Um slide mostrando o que são as LLMs, né? As LLMs são cerebrais, no sentido de serem mais completas e são mais versáteis, eles funcionam como um oráculo universal. As SLMs são mais rápidas e mais eficientes de resposta. Elas funcionam como assistentes locais, que também fazem tarefas específicas, né? Um pouquinho sobre a OpenAI, né? Obviamente eu não tenho contrato, não trabalho para eles, não tenho nenhum tipo de vínculo econômico com a OpenAI, né? Então a OpenAI ela é uma empresa, inicialmente ela foi um laboratório de pesquisa, e agora ela é uma das empresas que mais valem, né, na Bolsa de Valores. Ela foi criada em 2015, né, 10 anos atrás, em São Francisco. A missão inicial era desenvolver inteligência artificial segura e distribuída de forma aberta, né, por isso que era OpenAI. Agora ela não é mais OpenAI, somente no nome, tá? E ela não é mais colaborativa. Ela começou como uma organização sem fins lucrativos, mas se transformou em uma empresa híbrida, né, com fins limitados, né, ela é uma empresa limitada, né, com entre aspas, CNPJ, e ela atrai investimento privado, mantendo o foco no desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial. Ela foi fundada pelo Elon Musk, né, todo mundo conhece, o Sam Altman, que é o presidente agora, né, o Greg Brockman, e entre outros. E o Elon Musk, ele saiu da empresa em 2018, né, por conta de conflitos com a Tesla, né. Hoje em dia ele tem algumas pendências judiciais com os Altman, e agora ele tem o próprio LLM dele, né. Então, assim, um pouquinho da história, o GPT-1 é a primeira versão, eu nunca usei, né, não sabia da existência dessa ferramenta, e poucas pessoas que eu conheço usaram o GPT-1, inicialmente isso foi uma versão de pesquisa, né? Aí houve em 2019 a criação do 2018, do GPT-2, 2019, desculpa, né? Ele foi o primeiro modelo com grande impacto público, mas eu não conheci, não usei, né? Eu fui começar a usar a partir do GPT-3. O GPT-3 ele foi criado em 2020, eu comecei em 2021. Existe uma versão em 2022 melhorou a interface do GPT-3,
esse foi uma revolução, né, GPT 3.5, né, ele facilitou muito a vida na minha vida, por exemplo, a vida pessoal, porque, obviamente, eu sou brasileiro, né, então eu uso o GPT 3.5 em várias atividades que eu preciso de tradução e de melhorar o texto que do meu laudo, né, por exemplo, eu uso para checar erros de ortografia, de contexto, de gramática, né? Então eu uso diariamente, né, no mínimo 50 vezes por dia. Né? E existe o GPT-4 agora, que é um modelo fantástico. Né? Eles dizem que o GPT-4, existem pesquisas sobre o GPT-5, mas o GPT-4 é tão bom que ele vai ainda ser muito utilizado, né? Ele vai ser difícil ser superado, dificilmente superado, né? Porque ele é tão bom, tão robusto que é difícil algo ser melhor do que ele, né? Então, eu acredito que talvez esse crescimento ele não vai ser tão exponencial como foi no passado, mas como a gente é impossível você prever o futuro nesse tipo de tecnologia, né? Mas eles acreditam que depois do GPT-4 é difícil tornar assim, se criar um modelo tão disruptivo como foi o GPT-4. Tá? Então, assim, o que é a inteligência artificial, né? A inteligência artificial é um campo da computação. Obviamente, quando eu estava na faculdade, eu nunca ouvi falar disso, né? Nunca ouvi falar disso. Eu uso computador desde os 10 anos, né? Eu tenho quase 40 anos de uso de computador. E a inteligência artificial, ela caiu na área médica nos últimos 10 anos, né? Então, eu nunca tinha ouvido falar, então um desenvolvimento recente, né, na história da computação, e é um sistema capaz de simular a inteligência humana, né, para resolver problemas, aprender com dados e tomar decisões. Eu vou, no fim dessa apresentação, eu vou provocar vocês com uma opinião minha, né, não é só minha, eu não criei essa opinião, mas algumas pessoas que eu respeito muito dizem que a inteligência artificial ela não é nem inteligência, nem artificial. Né? Eu sou da sua opinião agora, mas talvez no futuro ela se torne uma inteligência mesmo, né? E se torne artificial. Mas eu vou mostrar por que depois, né? Mas isso é meio controverso. As principais características da IA, ela aprende com dados, né? Pelo método de machine learning. Ela toma decisões com base em padrões, né? Com modelos estatísticos. Ela pode compreender e gerar linguagem humana. Ela simula uma conversa, uma interação com o humano. Recentemente, ela reconhece imagens e sons e ela automatiza tarefas complexas. Então, o que a gente usa a IA no dia a dia, né? Você usa no Alexa, na Siri, né? Praticamente as minhas filhas, elas só usam ultimamente a Siri, elas nem usam muito mais o Google, né? Elas querem saber onde é que fica o lugar, elas perguntam para a Siri, né? Ou para a Alexa. Obviamente todo mundo conhece o Netflix, né? As recomendações de filmes com base no seu perfil, ele é feito por ferramentas de IA, né? No meu campo de trabalho, ela está sendo invadida, né? A IA, né? O diagnóstico de médico por imagem, nos carros autônomos, né? E nos chatbots e tradutores informáticos, né? O chatbot é um exemplo do ChatGPT. O que é a IA generativa? Né? O que ela é? A inteligência artificial generativa. A IA generativa, ela engloba o ChatGPT, né? Porque é um tipo de IA que cria conteúdos, né? Como texto, imagem, som, vídeo, código, com base em padrões aprendidos a partir de grandes conjuntos de dados. Então, a IA generativa, ela usa o conteúdo extenso da internet para gerar novos conteúdos, né? Por isso que ela gera novos conteúdos, né? Generativa. Ela pode gerar textos, né? Imagens, músicas, vídeos, códigos de programação. Acho que já passei sobre isso, acho que é uma
repetição, desculpa. Então, ela cria conteúdo para marketing, você pode criar ilustrações ou logotipos, você pode usar isso para gerar o e-mail, escrever um e-mail, né? Então, você pode ter eu uso o ChatGPT como secretária, né? Então, eu peço para o ChatGPT escrever para mim um e-mail, respondendo de uma forma tal, né? Ou de uma forma formal, se se o remetente é uma pessoa que eu preciso ter um tom mais formal, ou se é da minha família, né? Ou se é da minha esposa. Você pode alterar o tom do seu e-mail, né? Conforme para quem você vai mandar. Né? A gente pode ter alguma simulações disso no final da aula, né? E essa é uma função que eu não uso, né? Que ela ajuda nas pessoas que fazem programação, né? Então, existem pessoas que dizem que 75% do trabalho de um programador pode ser feito pelo ChatGPT ou outros LLMs, né? Então, eles reduzem a capacidade, aliás, aumenta a produtividade, né? E reduzem o burnout, né? De programadores. Né? Mas o efeito colateral é que você precisa de menos programador para isso, né? Então, você aumenta a produção, a produtividade numa determinada função. Então, reforçando, o ChatGPT, ele não cria conteúdo original. Tá? Ele não é um criador de novos conteúdos. Né? Ele só reusa os tokens que ele aprendeu para gerar uma resposta. Tá? Então, isso é importante relembrar, tá? Que ele não é um produtor de conteúdo original. Qualquer pessoa pode interagir com o ChatGPT. A minha filha agora ela tem 10, mas ela começou a usar isso há uns 2 anos, né? Obviamente ela não usa para tudo, né? Assim, mas algumas coisas ela usa. Então qualquer pessoa, né, que consiga escrever pode ou falar, né? Pode interagir com o ChatGPT. Esse é o endereço, né? O chatgptopenai.com. Aqui, né? É o endereço. As versões que a gente tem, a versão gratuita, a versão Plus, que é a que eu uso. Se você tem uma equipe, né, é melhor você usar o Teams, porque você pode compartilhar os seus prompts com várias pessoas. O Plus, ele é uma versão altamente mais potente do que o Plus, mas eu não uso porque eu não preciso, e é muito mais caro, né, 10 vezes mais caro do que o Plus. E a versão Enterprise que ela varia, né? Dependendo do número de usuários. O Plus é R$ 99,90 aqui. Pois é. O Plus, eu imaginei que fosse assim, 20, como se é de 5 para 1, né? R$100. Não? Então, o Plus aqui é $20. O Teams, eu acho que é $25. O Pro é $200 aqui. Eu nunca usei nem para testar. Tá? Não tenho experiência nenhuma. Se fosse mais barato, eu usaria, mas é muito caro. $200 é muito caro para aquilo que eu uso. Enterprise, obviamente não sei o valor, mas basta entrar em contato com eles. Né? Como é que, passo a passo, né? Imaginando assim, desculpa se eu estou entrando de uma maneira muito simples, mas aqui é o passo a passo para quem nunca entrou. Tá? Primeira coisa é entrar no site, né? Você pode entrar ou pelo chat openai.com ou com o blog ChatGPT, né? Esse blog é interessante porque ele ensina ele te ensina alguns passos, para quem nunca usou, ele é bom, porque ele ensina, ele dá uma pequena aula para quem nunca usou. Depois ao entrar, você clica no try, né, ou experimente, talvez no português, né? Então, essa é a página inicial, né, no ChatGPT. Aqui você tem o campo de login, né? Aqui você tem a opção de baixar o aplicativo para o seu computador. E a melhor forma de usar o ChatGPT, assim, a mais robusta, é no computador. Porque no celular não é tão bom, pelo menos na minha opinião. Eu gosto muito de usar no computador.
É fácil, é pequeno, né? E ele é mais robusto no computador. É. Né? Aqui depois que você, aqui você clica no Start Now, ou clica aqui, talvez, em português, né? Ou comece aqui, talvez. Aqui são exemplos de prompts, né? Ou de comandos. Escreva um texto perguntando a um amigo para ser meu companheiro num casamento. Aqui dizendo, escreva um script em Python, que é uma linguagem de computador, para automatizar o envio de e-mails diários. Então, aqui é como se fosse ele automatiza o envio de e-mails diários. Então, a interação com o ChatGPT, ele vai, quanto mais preciso, quanto melhor você escrever o seu prompt, melhor vai ser a sua experiência. Então, essa aula, ela não é uma aula para aprender a escrever prompt. É uma aula para quem nunca entrou, começar a entrar. Né? E essa é a página inicial. Tá? Aqui você tem o chat, né? Você faz a sua pesquisa aqui. E na internet você tem capacidade, no celular também, mas aqui é a versão do computador, você pode subir arquivos, né? Aqui você procura na internet. Aqui, eu nunca usei essa função. A gente pode usar, mas eu não conheço qual que é o motivo desse ícone, tá? Aí você criou uma conta, né? Essa é a minha conta. Se você nunca usou o ChatGPT, talvez não seria interessante pagar já, né? É importante saber se isso vale a pena para vocês, para tomar uma decisão de fazer a assinatura, né? A vantagem de fazer a assinatura é que você pode usar ilimitadamente, né? A versão gratuita tem um limite e nem sempre ela está online, ela nem sempre está funcionando, né? Então, o Plus, ele permite que você use a qualquer momento que você queira. Então, ele já me conhece, né? Ele já chega para como que eu posso te ajudar, né? Aqui eu fiz uma pergunta assim, explique o que faz um neurologista pediátrico para uma criança de 8 anos. Então, faltou uma vírgula aqui, desculpa. Mas apesar disso, ele entendeu. Né? E a pergunta ela foi feita no 4.0. Aí tem o botão de Enter, né? Cliquei no botão. E aqui eu não coloquei toda a resposta. Aí ele gerou esse conteúdo, né? Então, o que faz um neurologista pediátrico? E essa explicação é para uma criança de 8 anos, tá? Então, na linguagem é para uma criança de 8 anos. Então, essa linguagem é bem simples, né? O que faz um neuropediátrico? Oi, sabe aquele médico que cuida do coração? Ou aquele que cuida do estômago? Pois é. O neuropediátrico é o médico que cuida do cérebro, da cabeça e dos nervos das crianças. Ele ajuda crianças que têm dor de cabeça, que não passam, sentem tremores ou convulsões, têm tonturas ou dificuldade para andar, estão demorando para falar ou aprender, dormem demais ou muito pouco, e aí tem mais, tá? Eu não coloquei tudo porque não cabia. No final do texto, ele me pediu, ele me sugeriu que ele criasse uma imagem com texto em quadrinhos, explicando para uma criança de 8 anos o que vocês fazem, né? Então, essa imagem foi criada por ele. Então, aqui é uma imagem em quadrinhos, né? Que você, por exemplo, você poderia colocar no seu consultório, por exemplo, num folder ou num quadro, né? Explicando, ou se você, assim, é um uso disso, né? Ou na sua página da internet, né? Ou um folder, né? Um papel, né? Que você possa imprimir para as crianças entenderem o que elas estão fazendo lá, né? Então, aqui é uma interação, né? Aqui mostrando o exame físico, né? E aqui a criança feliz, depois da consulta, né? E tudo mais. Então, essa imagem, ela foi gerada em 30 segundos. Tá? Então, se você quiser fazer uma imagem para uma aula, ou para um material que você queira disponibilizar, é muito fácil. Né? E aqui uma outra versão, né?
com mais figuras. E aqui, ó, só para mostrar que nem sempre o conteúdo ele faz sentido, tá? Então aqui fez sentido, né? Só que aqui, ó, esse texto não faz sentido. Então é uma alucinação, né? É importante lembrar que a gente nunca pode confiar naquilo que o ChatGPT mostra. Os resultados podem ter alucinação. Então, o ChatGPT ele pode alucinar. Né? E então, assim, não dá para confiar em tudo, e tudo que o ChatGPT gera para mim, eu leio palavra por palavra. Mas mesmo assim eu uso por aumentar a minha produtividade. Tá? Então, isso aqui, por exemplo, é uma alucinação. Eu mostrei uma alucinação no início da aula, né? Que o formato e a forma e o contexto de um dedo, por exemplo, ele estava errado, né? Então, mais uma mensagem, só para reforçar que não existe privacidade nenhuma, tá? Naquilo que a gente coloca no ChatGPT, tá? Tudo que a gente escreve ali, ele é sugado, entre aspas, pela OpenAI, e esse texto ele pode ser usado para novos treinamentos. Então, a gente está sempre criando novo material para ele, entre aspas, explorarem, né? Vamos dizer assim, ou usarem para criar novos modelos. Isso eu já falei. Então, o que outras funções, né? Eu não sei se eu já falei sobre isso, mas desculpa se eu já falei, né? Então, eu pedi para o ChatGPT, né? Dar 5 bons exemplos de como o ChatGPT pode ajudar a vida de um neurologista pediátrico. Né? Ele pode ajudar vocês a redigir e revisar relatórios médicos, tá? Pode gerar explicações para pacientes e famílias, né? E você pode alterar o tom, né? De repente é uma pessoa de um outro estado, de uma outra cultura. Você pode colocar, imagina assim, que numa situação que você está no Brasil, mas que atendeu um refugiado, sei lá, do Afeganistão ou da Palestina, explicar para ele qual é a doença que ele tem. Você pode colocar tudo isso e o ChatGPT ele vai te dar a melhor resposta que ele tem para aquele contexto. Tá? Eu uso muito para pesquisa científica, não para gerar texto, mas para criar novas ideias, ou me dar ideias para alguma coisa. Né? Você pode criar material educativo, como eu mostrei, né? Aquele revista em quadrinhos. E você pode usar o ChatGPT, principalmente depois que você tiver mais experiência de como criar o seu próprio GPT, para melhorar o seu raciocínio clínico e diagnóstico diferencial. Você pode colocar uma lista de problemas, né, e pedir para o ChatGPT te dar outras opções que você talvez não esteja pensando, né? Mas, obviamente, isso tem que ser feito de uma maneira crítica, né? Porque nem sempre o diagnóstico diferencial que o ChatGPT vai te dar, ele faz sentido, né? Então, reforçando o que o ChatGPT não é. Ele não é consciente, tá? O ChatGPT, ele responde tão rápido que pode nos dar a falsa impressão que você está conversando com uma máquina consciente. É muito rápido, se você nunca usou. Mas ele não é consciente, ele não entende o que ele está fazendo. Geralmente, ele só, entre aspas, cospe palavras com base naquilo que você escreveu. Tá? É uma ferramenta de contexto, ele gera contexto. Não sei se você já percebeu que alguns celulares, eles têm aquela função de autocompletar, né? Então, ele é mais ou menos aquilo, né? Basicamente, ele é um autocompletador, né? Ele gera contexto. O celular, às vezes, as palavras têm nada a ver, né? Pois é. Então, mas isso é uma ilusão. A consciência do GPT é uma ilusão, tá? Ele não é consciente, ele não pensa como ser humano, né? As respostas do GPT se baseiam em reconhecimento de padrões e em dados limitados, né? Por mais que sejam
bilhões de dados, ele é limitado porque existe um limite na internet, né? Mesmo sendo treinado com informações da internet, né? Não é uma máquina pensante como a gente pensa, tá? Esse é um exemplo. Esse aqui eu pedi para criar. Interessante que eu pedi para o ChatGPT criar uma mão com 6 dedos, porque um dos problemas do ChatGPT é a mão, né? Uma coisa que é muito simples para uma criança de 5, 6 anos, né? Desenhar uma mão, o ChatGPT ele tem dificuldade, né? Esse é um problema famoso. Inclusive eu pedi para o ChatGPT criar uma mão de 6 dedos. E olha quantos dedos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então criou uma mão, para ele, isso é uma imagem de 6 dedos. É uma imagem com pele perfeita, né? Tem pelo, tem as impressões digitais, né? Tem as marcas da palma da mão, mas é uma imagem totalmente alucinada. Atividade de cálculo. Então esse é um problema frequente, né? E é uma alucinação bem frequente no ChatGPT. Existe uma tentativa, não sei se vocês gostam de ficção científica, né? Mas esse é aquele filme de 2001, né? Uma Odisseia no Espaço, que existia um supercomputador chamado HAL, né? E então existe uma corrida para se criar a inteligência artificial geral, que ela sabe tudo, né? Porque o ChatGPT ele não é capaz de gerar tudo, né? Então, assim, existe essa corrida, mas eu acredito que vai demorar muito para se ter uma inteligência artificial geral, né? Como a gente viu nos filmes de ficção científica, né? Mas esse é um dos principais objetivos dessas empresas. Obviamente, o ChatGPT não tem experiências humanas, né? Não existe moral ou valor, né? Apesar de ter viés, né? Existem vários vieses, porque a internet é cheia de viés, né? Então, o ChatGPT, ele possui viés, mas ele não faz juízo de moral nem valor, né? Não tem, obviamente, não tem corpo nem percepção sensorial e não é responsável pelas suas ações. Então, a gente tem que avaliar tudo criticamente o que o ChatGPT gera, né? Então, essa aqui é uma provocação. No momento, eu acho que IA é uma palavra, é uma palavra que não representa o que ela é. Ela pode ser outras coisas, mas não é inteligente, né? Porque não é realmente inteligente, porque ela responde com base em padrões, ele não compreende o contexto, né? Ou ele não assume as consequências do que ele diz. Ele não raciocina, né? Ele não elabora ideias com base na lógica própria, né, do ser humano. Ela é uma máquina que apenas prevê qual palavra ou frase deve vir a seguir, com base nos grandes volumes de dados que ela tem, né? Ela não aprende só. E outra coisa que o IA, ela não aprende sozinha, né? Ela não aprende sozinha como um ser vivo, né? Ela precisou de treinamento inicial, né? Ela precisou de ser alimentada por conteúdos vastos, né? Por isso que ela não é inteligente, não pode ser considerada inteligente, né? Então eu sou dessa opinião, né? Que é um termo exagerado, mas não existe uma melhor forma de descrever, né? Mas não é uma inteligência autêntica, na minha opinião, né? Obviamente que essa opinião não é só minha, e eu não criei essa opinião, só estou repassando o que eu acho. E ela não é artificial, porque ela precisou de dados, né, de imensas quantidades de dados e algoritmos, né? Então, na minha opinião, ela não é inteligência nem artificial. E essa grande quantidade de dados, ela foi gerada por nós, né? Porque o que a gente escreveu na internet, né? Tudo que a gente escreveu no Facebook, por exemplo, no Instagram, ou qualquer coisa da internet que a gente escreveu, ela pode ter sido usada para o modelo. Tá? Filtra, né? Algumas considerações finais. Apesar disso, apesar dessas controvérsias, o ChatGPT é uma ferramenta poderosíssima. Eu fico entusiasmado com a capacidade de computação, porque eu me considero uma pessoa que obviamente, eu tenho limitações, né?
E como todo mundo, como nós todos temos limitações, né? Eu tenho limitações às vezes, de conteúdo, às vezes, principalmente no inglês. Então eu uso o ChatGPT para melhorar a minha performance. Então é como se fosse é igual que aquele autor do livro que eu mostrei, é uma co-inteligência, não é uma, eu não gosto da palavra, mas é como se fosse uma muleta, né? Ou uma prótese, ou uma ferramenta que a gente usa para melhorar a nossa performance, né? Então, se você tem uma dificuldade, ela pode melhorar aqui. Se você tem dificuldade em escrever, ou se às vezes, por exemplo, tem um texto que você está travado no texto, você pode usar o ChatGPT para destravar. Então, ele é uma ferramenta poderosíssima, né? Auxiliar, né? Obviamente, eu só fico na superfície, né? Tem pessoas que têm muito mais experiência, que trabalham só com isso e que usam o ChatGPT para muitas coisas, né? Então, o desempenho e os resultados, ele depende fortemente da habilidade de quem usa, né? Então, no futuro, quem souber usar bem, vai se destacar, né? E quem não souber usar, ou usar de uma maneira inadequada, ela pode ter dificuldades, né, para se manter competitivo no futuro, né? Porque é uma ferramenta muito, assim, quando o ChatGPT 3.5 foi lançado, eu fiquei muito perturbado com a capacidade de melhora daquilo que eu fazia, né, principalmente nos meus relatórios, né? Então, cada um eu acho assim, tem que explorar, tem que usar, saber bem como usar, né? Relembrar que ele não pensa, o ChatGPT não pensa como nós, né, como seres humanos, ele só faz previsões, né? Ele é uma máquina que faz, um aplicativo que faz previsões, como se fosse uma bola de cristal. Ele acerta na maioria das vezes, mas ele não é 100% não, né? Então, assim, a calculadora, ela sempre vai aceitar, ela vai sempre, se você digitar a operação, né, imagina assim, que você vai colocar fazer uma operação de soma, 2 mais 2. Se você não errar os números e o sinal do mais, a calculadora nunca vai errar, ou a chance de errar é muito pequena, né? Agora o ChatGPT pode errar, né, em coisas mais simples e mais complexas. Então, não é uma ferramenta infalível, mas ela é muito poderosa, né? Então, os prós e os contras, né? O ChatGPT, respostas rapidíssimas, mas às vezes imprecisas. Ele fornece uma resposta única ou unificada, mas geralmente é variável. Você vai perceber que, à medida que você vai usando, nem sempre ele te dá a mesma resposta, varia, tá? Então, tem um dia que o meu laudo, a conclusão, ela é mais completa, e e de repente ele dá uma conclusão muito ruim, aí eu tenho que refazer. Eu peço para ele fazer, melhorar a minha conclusão. Então, ela não consegue repetir, ela não te dá a mesma resposta sempre, tá? Como a gente, né? A gente não dá a mesma resposta sempre, né? Uma coisa que ela é tão boa que às vezes ela mesmo estando errada, ela te convence que está certa, tá? Obviamente ela tem muitas aplicações. Uma coisa contra que não são privadas, né? Ele gera conteúdo. E, geralmente algumas empresas não permitem o uso, né? Porque temem responsabilidade pelos danos. Então, assim, essa foi a primeiro módulo. Eu vou mostrar aqui. Eu vou abrir aqui o meu ChatGPT. Não sei se vocês estão vendo aqui o ChatGPT, a outra. Conseguem ver Vocês estão vendo a aula ou estão vendo o ChatGPT? Chat. Então, assim, por exemplo, aqui, uma coisa muito importante é isso aqui, ó, tá?
eu vou escrever uma coisa aqui, só para... Vou pegar vou fazer um prompt, tá? Então, assim, imagina assim que eu queira escrever, então, assim, eu digo assim, você é um neurologista pediátrico que precisa escrever um e-mail dizendo que o seu paciente foi diagnosticado com esclerose múltipla e a idade dele é 18 anos, dizer que a condição tem tratamento e que você precisa voltar ao consultório para rever as imagens e iniciar tratamento. Vamos colocar aqui uma... Então, é um prompt, é uma pergunta, é bem longo, né? Então, assim, quanto mais detalhe, melhor, tá? É importante você dizer que ele vai, o que ele é, né? Então, para ele gerar uma resposta para você, né? E vamos ver o que vai acontecer. Então, está escrito aqui, né? Ó, que o que é a resposta, né? É o seu e-mail para... Ou você pode mandar pelo WhatsApp, né? Assim, isso é basicamente uma simulação, né? Então, aqui, prezado, aqui o nome do paciente, do responsável, né? Às vezes você vai mandar para a mãe ou o pai, né? Espero, blá, 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 que essa mensagem me encontre bem. Gostaria de informar que, após a análise clínica e os exames realizados, confirmamos o diagnóstico de esclerose múltipla de seu filho, atualmente com 18 anos de idade. Trata-se de uma condição crônica do sistema nervoso central, mas que hoje conta com diversas opções eficazes de tratamento capazes de controlar a atividade da doença, reduzir surtos e preservar a qualidade de vida do paciente. Para podermos iniciar o plano terapêutico de forma adequada, é fundamental que retorne ao consultório quanto antes. Precisamos revisar juntos as imagens de ressonância e discutir a melhor estratégia de tratamento. Por favor, entre em contato com a nossa equipe para agendar esse retorno. Estou à disposição para quaisquer esclarecimentos. Então, esse é um e-mail gerado em menos de 5 segundos, né? Talvez a sua secretária seja tão boa como essa, né? Então, é só imaginar, com base nisso, eu acho esse texto excelente, né? Está bem construído, né? É uma forma adequada, o tom adequado. O tom aqui é bem científico, né? Porque você disse para o ChatGPT que você é um neurologista pediátrico, né? Então, é importante dizer o que você é, né? Dar esse contexto, para você gerar o prompt mais correto. E aqui, aí, na próxima uma próxima mensagem, por exemplo, você poderia criar o seguinte: você quer enviar uma mensagem para sua esposa de feliz aniversário, tá? Escreva, não para sua esposa, mas para o seu paciente. Escreva uma mensagem desejando feliz aniversário para a sua secretária, vamos dizer assim, tá? Chamada Heloísa. Então tá aqui, né? Feliz aniversário, né? Que o seu dia seja repleto de alegria. Desse século. Marcela, por favor.
Papai está em aula, tá? Fica quietinha. Não, meu papai tá em aula. Só um minutinho, senta, papai está em aula. Então, assim, querida Heloísa, que o seu dia seja repleto de alegria, carinho e bons momentos ao lado das pessoas que você ama. Você é uma parte essencial da nossa equipe e sou muito grato por toda a dedicação, competência e gentileza com que conduz seu trabalho por todos os dias. Desejo a você um novo ciclo de cheio de saúde e nunca faltem motivos para você sorrir. Um abraço, seu nome. Tá, então, esse é um exemplo muito simples, né, daquilo que você pode fazer. Uma outra coisa que o Plus tem, eu não vou demorar muito mais, mas só para mostrar aqui é o seguinte, no Plus, existe uma ferramenta que você tenha, aqui no Plus, desculpa, aqui, ó, GPTs, tá? Então, isso aqui também é fantástico, tá? Esse aqui são GPTs que que criam, já foram criados por várias pessoas e geram respostas específicas, tá? Então, assim, eu fiz isso ontem, né? Eu pesquisei o que existia na área de neurologia. Vamos colocar aqui, neurologia. Neurologia. É como se fosse entre aspas, uma loja de apps que a gente tem na Apple ou no Google Play. Tem aqui, existe um GPT criado por esse Fernando Ruiz Esteves, que ele tem a função de ser assistente especializado em neurologia. Ele é o companheiro, ele fez em espanhol, né? Tu companheiro na clínica. Clínica. Vamos ver o que ele faz aqui. Então, ele tem aqui, como se fosse eu acho, aqui eu imagino que seja uma ferramenta que tanto o paciente ou o neurologista pode usar. Ele diz aqui, eu não sei qual é a base de dados que ele tem, imagino que sejam textos deles próprios, né, dele próprio. Então, vale a pena pesquisar o que esses GPTs fazem. Então, é como se fosse um GPT de escopo restrito, tá? Alguns GPTs disponibilizados nessa loja, eles têm funções específicas, né? Aqui, por exemplo, tem esse GPT, ele não é de neurologia, mas ele faz design de apresentações, de logotipos, posts de mídia social. Eu tenho alguns GPTs, por exemplo, eu criei esse GPT, que ele é um GPT que ajuda em diagnóstico diferencial, tá? Então, aqui, o que eu usei? Esse GPT, ele não entra na internet, ele pesquisa em alguns livros que eu tenho de neuroradiologia pediátrica e neurologia pediátrica. Então, eu coloquei os PDFs e nesse base de dados, então ele lê os livros e me dá uma lista de diagnóstico diferencial. Então, uma coisa bem simples aqui. Eu vou colocar paciente e eu vou ensinar como fazer isso, tá? Não tem como ensinar hoje, mas eu vou ensinar nas próximas aulas como fazer o seu próprio GPT, se você não sabe, né? Então, paciente de 35 anos, 34 anos, com cefaleia de padrão, lancinante, de início súbito, ontem, como se fosse thunderclap. Esse aqui é óbvio, né? A principal diagnóstico, né? Mas é só uma pergunta bem simples para só facilitar a nossa apresentação aqui. Aí eu peço, qual diagnóstico diferencial? Quais diagnósticos?
diferenciais. Então, ele está pesquisando no conhecimento que eu forneci. Ele não está usando a internet. Então, o que ele faz? Ele pega o GPT, o LLM da OpenAI, e o GPT, e esse modelo, ele pesquisa no meu conteúdo. Tá? Você pode, por exemplo, criar um GPT para você que ele funcione para aquilo que você queira. Tá? Você pode, imagina assim, você pode colocar o seu arquivo, imagina assim, o seu arquivo os seus artigos científicos, né? E você pode criar um GPT para procurar neles uma informação que você não se lembre mais, né? Onde está escrito aquele texto, tá? Um GPT que eu não sei se existe, mas eu acho interessante, por exemplo, um GPT de circunferência cefálica, por exemplo. Então, você você pode criar um GPT para você, para saber se a criança é macrocefálica ou é microcefálica, por exemplo, né? Com base nos seus critérios, né? Os critérios da OMS ou o critério que você usa. Então, você pode criar algo parecido. Então, é só uma ideia, né, daquilo que você pode gerar. Então, com base naquilo que eu falei, né, nessa história pequena, curta, né, então a cefaleia em trovão, ou thunderclap headache, é uma dor de cabeça de início súbito, intensidade máxima de segundo a minutos. Em adultos, como o caso apresentado, 34 anos, cefaleia lancinante, iniciada subitamente, trata-se de uma emergência neurológica e o diagnóstico diferencial deve priorizar causas potencialmente fatais. Então, a lista de diagnósticos, né? Hemorragia subaracnoide, que é mais comum, né? Aí eles explicam, eu pedi para que esse GPT gerasse uma pequena explicação de cada condição. Então, aqui ele tem uma causa mais temida, frequentemente por ruptura de aneurisma, pode apresentar com rigidez de nuca, vômitos, perdas de consciência. Uma outra seria dissecção arterial, trombose venosa, síndrome de vasoconstricção cerebral reversível. Outra causa que pode acontecer na thunderclap é a apoplexia hipofisária, quando tem hemorragia súbita, né, da hipófise, PRES, meningite, hematoma intercerebral, subdural ou espontâneo, por exemplo. Agora, eu não sei se isso aqui é relevante, né, isquemia cerebral aguda, nunca ouvi dizer, mas assim, pode ter razão, mas suspeito que pode ser uma alucinação aqui, tá? Aí ele dá os próximos passos, o que fazer, né? Isso aqui tá certo, né? TC do crânio sem contraste. Se a TC for normal, mas se a suspeita de hemorragia continuar alta, realizar punção lombar, né? E o resultado seria xantocromia. Você pode fazer uma angio-TC ou angio-RM, né? Para investigar aneurisma de secções. Uma ressonância com venografia para suspeita de TVC, de trombose, alguns exames laboratoriais, né, hemograma, eletrólitos, e a conclusão. A cefaleia em trovão, em adulto jovem, requer investigação imediata, deve ser excluída primeiramente, seguida por dissecção, RCBS e trombose. A apresentação descrita típica de uma emergência neurológica aguda e não pode ser atribuída à cefaleia primária sem avaliação completa. Se precisar de alguma coisa, aqui está dizendo que ele está sugerindo que se você precisar, ele pode gerir fluxogramas diagnósticos. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu vou terminar já, mas eu vou pedir para ele gerar fluxograma. Gere um fluxograma diagnóstico. Diagnóstico e forneça imagem. Então, assim, essa experiência com o ChatGPT, ela vai variar conforme aquilo que você fala, interage, né? Quanto melhor a interação, mais completo vai ser. Então, ele gerou um fluxograma aqui, ó,
né, rudimentar, mas você pode, você pode pedir para gerar uma imagem, né? E aqui nesse caso ele mostrou a fonte, né? Então está aqui, ó, Neurology Secrets e Handbook of Clinical Neurology. Tá? Essa aqui é a origem de onde ele tirou, tá? Então essa eu vou terminar aqui. Às vezes vocês querem falar alguma coisa. Obviamente em 1 hora é impossível falar tudo, né? Mas essa foi uma tentativa de criar uma introdução ao ChatGPT, né, do zero, né, totalmente zero, né. Eu não tive essa oportunidade porque na época eu não sabia o que era LM e SLM e essas coisas, então é interessante saber usar de uma maneira completa, né. Então essa foi a minha tentativa. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, eu obviamente não tenho condições de responder todas as dúvidas porque eu não sou especialista, mas eu estou à disposição. Tinha te falado com relação ao Grok 3, né? Aham. O Grok 3 você pode conversar também, sabe? Todos os idiomas que quiser, Sim. né? Eu prefiro falar inglês, que tem mais conteúdo, certo? Sim, sim. Mas aí ele infelizmente, vai te perguntando se você quer mais alguma coisa, mais algum dado, sabe? Aí você vai, eu quero algo mais sobre tratamento, algo mais sobre prognóstico, você vai. Aí ele vai esmiuçando sim. dados para você. Muito interessante. Você pode usar o Grok, né, o ChatGPT, como professor, ou como tutor, ou como companheiro, né, um residente, por exemplo. É como se fosse um residente. Então, eu só aqui, por exemplo, eu vou te fazer só mais uma, se vocês me permitirem, mais uma outra tentativa aqui. Eu vou usar aqui o meu, eu criei esse GPT para ele cria um relatório de imagem e ele cria a conclusão, tá? Então eu vou fazer aqui uma simulação bem rápida, tá? Então e além disso, eu posso usar a voz, tá? Então eu vou dizer aqui, eu vou ditar. Crie uma tomografia computadorizada do encéfalo, um relatório normal, e no final coloque que o paciente tem desvio do septo nasal para o lado esquerdo e níveis líquidos nos seios maxilares. Crie um relatório completo, minucioso, exame de tomografia sem contraste. Então, esse foi, tá vendo que ele reconheceu a minha voz. Nesse GPT, eu tenho 20.000 laudos meus. Então, eu peguei todos os meus laudos, todos que eu tinha cópia, alimentei esse GPT e ele vai criar um relatório de tomografia com base naquilo que eu sempre fiz. Vamos ver o que vai acontecer. Então, está aqui, ó. Ele criou um laudo estruturado, o título do exame, a técnica do exame corretamente, né? Os achados, tá? De parênquima cerebral, sistema ventricular, corpo caloso, blá, blá, blá. E aqui uma observação, né? Dos 6 paranasais, tá? Os níveis hidroaéreos, sugerindo sinusopatia aguda, tá? Ele ainda colocou alguns dados também. Ele tentou prever por que o septo nasal está desviado, né? Com alterações tanto no componente cartilaginoso e ósseo. E aqui a conclusão. Aqui teria que ter sido conclusão em português, né? Mas às vezes ele alucina. Então aqui, nesse caso, eu só tenho que mudar aqui. Tá? Colocar aqui impressão ou conclusão. E a conclusão foi tomografia de crânio sem contraste, dentro dos padrões de normalidade, sem evidência de lesões intracranianas agudas, massas expansivas, hipertensão intracraniana. Observa-se desvio do septo nasal para o lado esquerdo, além de níveis líquidos nos seios maxilares, compatíveis com sinusopatia aguda. Tá? Então, assim, ao invés de ter que transcrever um laudo, que demoraria 5 minutos, né? Eu posso gerar em segundos um relatório. Tá? Então, uma outra opção para vocês vocês, por exemplo, você pode, por exemplo,
criar um GPT para vocês. Imagina assim, vou fazer uma pesquisa, vou fazer uma simulação. Crie uma receita médica para um paciente fictício, gere o nome que você quiser, e esse paciente ele vai tomar dipirona, e a dose para uma criança de 12 anos, para febre, e cria uma receita médica para isso. Tá, isso eu fiz agora, tá? Vamos ver o que ele vai escrever. Mas você pode gerar o seu GPT para gerar a sua receita médica. Tá? Então aqui tem receita, aqui o nome fictício do pediatra, né? João Henrique, blá blá blá. O nome do paciente aqui é fictício, diagnóstico febre, prescrição dipirona, monohidratada, eu não me lembro mais do que como usar, mas assim, tá aqui, ó, você pode alterar, como você quiser, instrução, assinatura, você copia e cole, existem ferramentas de você só selecionar e isso vai para o seu pro seu receituário eletrônico e você modifica, né, e imprime. Então é uma ferramenta que você pode alterar conforme a sua necessidade. Tá bom? Eu vou pesquisar mais sobre o Grok, Antônio, e a gente pode trocar mais experiências, porque eu não conheço. De repente você pode falar a sua experiência com o Grok numa próxima reunião. Uhum. Mas é isso, pessoal. Se vocês não... obrigado pela atenção. Obrigado a você, Fabrício. Excelente. Espero Parabéns. Que tenha sido útil e Obrigada, espero que daqui 2 semanas a gente tenha mais progresso. Ótimo, certamente. Obrigado, Valeu, viu, pela sua obrigada. iniciativa. Foi ótimo, Fabrício. Obrigada. De nada. Um abraço para vocês. Boa noite. Boa noite. Um Boa abraço noite. também. Tchau.